Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Mais um Morning Call aqui no canal. 16 de 4 de 2026. Vamos lá, direto para as notícias. Vamos falar então de indicadores, tá? O dia foi marcado por desempenho misto nas bolsas globais, com maiores lucros nas bolsas dos Estados Unidos e realização de lucros aqui no Brasil. O pessoal colocou um dinheirinho no bolso, tá bom? Mas o importante também é a gente acompanhar alguns indicadores que foram divulgados ontem, tá? Dados então da atividade industrial, né, o grau de produção industrial na União Europeia, zona do euro, né, surpreendeu positivamente, então ótimo. Ainda está no fator de contração, mas com recuperação, então indica sim uma recuperação. E no Brasil, as vendas no varejo vieram abaixo do esperado, então sugere sim uma perda de fôlego no consumo do brasileiro, e a alta que foi registrada em algum tempo ainda traz ali alguma certa resiliência, mas mês a mês esses dados eles vêm caindo. Nos mercados de ontem, então, o Ibovespa ele fechou com 0,43% de queda aos 197 mil pontos, 738, o que é bastante também, né? Chegamos a tocar ali 199 mil praticamente. Então houve ontem, sim, em partes, uma realização de lucros também. E os índices americanos tiveram um desempenho positivo, com recordes inclusive, tá? S&P 500 subiu 0,80%, recorde histórico no S&P. Nasdaq também subiu bastante, 1,60%, puxado pelas ações de tecnologia. E o Dow Jones apresentou uma leve queda ali de 0,15%, tá? A gente teve também movimentação no preço do petróleo, e eu já vou passar para vocês exatamente o início do dia de hoje, então, para a gente entender para onde que vai os mercados. Os índices futuros operam, sim, mais uma vez em alta, após a sessão forte, então, que eu comentei ontem do S&P 500, que chegou a ultrapassar 7 mil pontos pela primeira vez, tá? Então segue o crescente otimismo por um prorrogamento ou por um acordo final ali em relação ao cessar-fogo do Irã e Estados Unidos, tá? Então está um pouco fora ali do radar dos investidores e aí os mercados de risco avançam. Bom, ainda temos, né, dados das entrevistas, dados não, né, declarações dadas pelo Donald Trump, que anda sem muita moral, né, por conta de muitas declarações, enfim, mas a Fox Business na quarta-feira indicando, né, e falando lá entre aspas que a guerra está muito perto do fim e alegando mais uma vez que Teherã, no caso o Irã, deseja muito fechar um acordo, mas a gente sabe, né, Trump está perdendo ali a sua moral junto às suas alegações. Bom, temporada de balanços segue a todo vapor, então, com resultados hoje de Netflix, Pepisco, Charles Schwab previstos, então, agora para quinta-feira, tá? E os investidores também aguardam os dados de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Futuros, então, Dow Jones 0,04, S&P 0,08 e Nasdaq 0,24, todos com sinal positivo. Já os mercados na Europa, eles estão também em alta por conta também do dado de aumento do PIB do Reino Unido, enquanto avaliam ali as questões das negociações de paz com o Irã. E a economia britânica surpreendeu as expectativas com um crescimento de 0,5% em fevereiro, tá? E a comparação é que isso deveria estar ali na casa de 0,1%. Então, um bom número. Estoque 600 0,18%, Alemanha 0,05%, Reino Unido 0,20%, CAC na França 0,38% e na Itália 0,21%. Todos no positivo, a França ali se salvando um pouquinho do dia anterior, né, que teve ali uma desvalorização um pouco maior.
Bom, os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam meio sem direção única, assim por se dizer. O destaque ficou para o Japão, que superou recordes na sua bolsa, tá? E o produto interno da China, enfim, embora os dados do mercado chinês não sejam altamente verificáveis, né? Mas vamos lá. É meio IBGE nosso aqui. Brincadeiras à parte. O PIB da China, então, é o dado que temos. Cresceu 5% no primeiro trimestre de 2026 e acelerou, inclusive, em relação ao anterior, né, o trimestre anterior, que foi de 4,5%. E superando, inclusive, as projeções que eram de 4,8%. Será? Bom, China, né, agora então Xangai lá 0,70, Japão 2,38, estourando ali os ganhos no dia de ontem, Hong Kong subiu 1,72. E as duas bolsas que caíram, as principais, né, que caíram ali nos asiáticos, foi a da Índia 0,40 e a Austrália 0,26. E chegando então para as commodities, pessoal, operam em alta, fato, né, não tem jeito. Tá bem difícil para as commodities e os sinais ali de um cessar-fogo podem, né, tem o potencial de trazer esses preços mais para baixo. Cotações do minério de ferro na China foram sim para frente, muito para frente dessa vez, vai beneficiar as nossas mineradoras, mas a fraca produção de aço doméstico, produção doméstica, né, deles, perdão, falei errado. A produção doméstica de aço bruto deles alimentou esperanças, tá, de elevação dos preços do aço. Então é aguardar para ver. Petróleo Brent, então, que é a referência nossa aqui da Petrobras, 1,17% de alta aos 89 dólares e 16 centavos o barril. E o minério de ferro lá em Dalian fechou 3,10%, bela alta ali do Bitcoin, tá? Para finalizar, então, olhando aqui o Bitcoin, né? Nem sei que eu não sei se falei errado alguma coisa aqui agora, mas tudo bem. Eu estava falando do minério de ferro da China, que sim, subiu 3,10%, alta muito boa, tá? E vamos então ao Bitcoin. Tá na tela, 0,50 nesse momento de alta, 74.570 dólares a unidade. O DXY, né, a cesta de moedas emergentes contra o dólar, está se valorizando um pouquinho agora, de 0,11, que sugere então que o dólar deve se apreciar um pouco hoje. E o dólar, o câmbio nosso ali, segue na casa dos R$5. Tem já conversas ali se isso é bom ou é ruim, né? Tá aqui, ó. Dólar abaixo de 5 pode afugentar o investidor estrangeiro da bolsa, enfim. Isso é papo para outro vídeo. Fico por hoje. Então, por aqui, né? Chega já por hoje. Já passei os dados importantes. Se inscrevam aqui no canal, por favor. Preciso de você, hein? Para de se inscrever em canais que não te traz dados importantes e se inscreve aqui comigo e vem ficar antenado, vem ficar bem informado todas as manhãs, tá bom? Fico por aqui então. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço a todos. Bons negócios. Tchau.